todas as vezes que as pessoas vêm no PBcast, elas falam sobre curva de aprendizagem, e é importante a gente ensinar para nossa audiência toda que a curva de aprendizagem está no braço da PBE de experiência do profissional, cara. Ela faz parte. E, gente, isso aqui tem que virar corte. Assim, ó. O que o Guilherme falou, ele é o braço não menos importante da PBE. Ele é tão importante quanto a evidência. É quem vai fazer. Eu vou contar uma história aqui, que algumas pessoas que nos seguem sabem disso. Ano passado, eu fiz uma colonoscopia. Essa coisa de machão. Quem foi minha colonoscopista foi uma mulher. E é uma pessoa super conhecida. E eu vi que até ela ficou constrangida de fazer a colonoscopia em mim. Mas o que eu sei dela que ela não sabe que eu sei dela? É que eu sei que ela, onde ela trabalha, um amigo meu trabalha e falou assim, Léo, quando dava pepino lá, era ela que resolvia. O índice de perfuração dela é muito baixo. E colonoscopia pode chegar a 1% de perfuração de intestino. Eu falei, eu, assintomático, Leléu, precisando pagar a conta dos filhos, eu vou correr o risco de acordar numa UTI pós-operatória de sangramento, porque uma mulher vai me atender, é você, doutora Aline Casado, vou até dar o nome dela, uma queridona, entendeu? Então, assim, e ela mandou uma mensagem antes pro Léo, falou, Léo, não precisa ser comigo, Léo, ela tá constrangida, aí o Léo, tô nem aí. Eu senti isso, porque o mundo é assim, né, Guilherme? Eu falei, por que, olha que legal, como é que casa uma coisa com outra, por que eu vou abrir mão de uma profissional ultra qualificada, que eu sei que ela é, e ela não sabe que eu sei que ela é, para uma pessoa que eu não conheço pelo simples fato dele ser um homem e eu também, entendeu? E saber que vai entrar um tubo em algum lugar no meu... Isso é loucura. E aí, Guilherme, você está completa... Eu acabei de fazer um procedimento estético, acabei de fazer um transplante capilar. Eu procurei um cara que tinha extensa experiência no Paranauê. A evidência, eu sei ler. Eu sei que ele me prescreveu minoxidil oral, eu sei que ele vai fazer dutasterida, eu sei, aí isso eu consigo ver na evidência. É só para a gente tentar fechar esse triângulo, né, Gui? Então, eu também tenho a preferência de fechar lá. Um monte de gente falou, mas por que você fez? Eu nem via. Porque me incomoda, é o braço da preferência do paciente. Me incomodava, né? Quando eu olho em tela, quando eu estou em congresso, geralmente eu estou virado aqui para o slide, a careca aparecia, me incomodava, cara. Eu fiz um procedimento estético antes da minha esposa. E na último braço, tá, agora eu vou procurar um profissional. Eu sou mais velho, é verdade. Tem que ajustar pela idade. E eu vou procurar um profissional que eu sei que o cara já fez aquilo milhares de vezes. Né, Gui? Eu acho que isso é muito importante, cara, na área de processos. Exatamente. Eu tive uma experiência recente, então, assim, eu estabeleço metas, assim, de qualidade para o meu trabalho. Então, como você falou, eu gosto muito do que eu faço, eu sou muito realizado na dermatologia, eu acho que é a área mais incrível da medicina e que todas as outras especialidades, elas existem para me assessorar, porque eu não consigo dar conta de tudo, porque a dermato é, sabe, muito abrangente. Mas eu não estou a fim de, por exemplo, lidar com infarto, então tem os meus colegas cardiologistas que vão lá, eles e os inúmeros trials deles, com a quantidade, assim, esmagadora de evidência que eles têm que sintetizar para tratar um paciente. Mas eu tive uma experiência assim, eu gosto de ler trial, participar da formulação de trials, participar de pesquisa clínica, e aí eu fui para os Estados Unidos estudar com uma médica que chama Emma Gutman. Ela é uma das maiores autoridades do mundo em relação à dermatite atópica, e junto com ela, no laboratório onde ela trabalha, tem um outro dermatologista fantástico que chama Mark Lebowitz, que a história de vida dele se imbrica com o desenvolvimento científico do que a gente teve em relação ao tratamento da psoríase. Então, a psoríase nos últimos 20 anos, ela mudou muito a forma que a gente enxerga a doença e o tratamento. E, cara, eu vi, assim, uma coisa muito importante. A maior parte da experiência e da tranquilidade que eles tinham em passar informação era o quê? Pô, eles estavam participando nos trials, mas a gente via que o nível de discussão era assim, o que a gente faz quando aquele medicamento que passou por um trial, ele não entrega a resposta que a gente precisava. Então, assim, os tratamentos off-labels, as combinações de imunossupressores, e eu olhava e falava assim, cara, essa experiência que eu tive aqui é muito legal porque eu estou ouvindo de pessoas extremamente qualificadas, mas era o que eu via na residência, o quanto que a gente precisava estudar aquela base da medicina mesmo, então muita imuno, muita anatomia, muita fisiologia, para você poder exercer um tratamento. Então você tem que saber avaliar a evidência, mas você tem que conhecer como o medicamento funciona para você poder combinar aquilo da melhor forma. E às vezes é contar com a experiência prática. Então,
o melhor exemplo que eu posso te dar em relação a isso. Laser de CO2. A máquina é robusta, tem registro na Anvisa no mundo inteiro, no caramba 4. Agora, se eu programar a máquina de uma forma, eu, cara, faço um tratamento estético no Léo. Se eu programar do jeito errado, eu, cara, faço uma desgraça na pessoa. Eu consigo programar a máquina para ela cortar tecido para fazer uma blefaroplastia, mas eu também consigo usar para, por exemplo, fazer um peeling superficial leve no paciente. Onde que está isso daí? Está no profissional que vai aplicar. Claro, aí você pode ter o aprendizado prático que a gente teve, desenvolver aquilo porque eu fiquei aplicando em tomate, então eu aprendi como que eu faço a intensidade do laser em relação a isso. Você praticou várias vezes em relação a essa questão, até você ir refinando muito o seu tratamento. Então, é isso que é muito importante a gente lembrar, né? Eu acho que eu entendi o que você quis colocar. Às vezes as pessoas acham que a gente está aqui para falar assim, vai ter um artigo para tudo na sua vida e você tem que seguir. Não, cara, a gente aplica um método onde eu posso aplicar um método e onde eu não tenho a evidência, eu vou usar as melhores ferramentas que eu tiver, mas eu também vou contar com uma parte prática que para a gente é fundamental, é aquilo. Eu preciso tratar a dermatite atópica. Às vezes, eu preciso fazer uma biópsia no paciente. Quem me ensinou a fazer biópsia, entendeu? Isso aí. Cara, na área de procedimentos, Guilherme, por exemplo, eu, de novo, né, fisioterapeutas fazem procedimentos, né, a gente não prescreve medicamento, né, ou não deveria, atenção, colegas, vocês estão de vez em quando fazendo bobagem aí do outro lado, todo mundo fala assim, não, fazer ensaio clínico para médico é mais fácil, de medicamento, eu até concordo, em várias situações é mesmo, a dose é a mesma, ela não é aplicada dependente e tudo. Quando você está falando de estética, em que você tem que definir doses, definir parâmetros, procedimentos cirúrgicos e tal, o braço de aprendizado, experiência, eu falo sempre isso, né, nas nossas aulas mais básicas de PBE, as residências, os estágios. Eu vi falando, se um dia eu largar isso tudo aqui e voltar para a clínica, eu já falei, o fisioterapeuta mais famoso do Brasil é meu amigo. Eu falo, cara, eu vou trabalhar 1 ano do seu lado de graça. Eu quero pegar a mão de novo com você, né? E aí você observando e fazendo, pegar a mão, tudo de novo. Ele falou, cara, ainda mais se você já sabe a evidência, pegar a mão, você é tranquilo, você vai ver um cara muito bom. Então, essa coisa de mentores, ter bons mentores, é fundamental na vida das pessoas. Eu falo, quando alguém me fala, como é que eu quero fazer um doutorado, me dá uma dica. A minha dica é única. Pegue um orientador. Um bom orientador, cara. Acabou. Né? É que nem casamento, velho. É isso aí. É tipo um negócio assim. É a coisa mais importante. Seu orientador tem que ser muito próximo de você, porque, cara, tem que te entender e tem que te ajudar a orientar a pesquisa e tem que ter experiência naquela área que você está falando. Eu concordo plenamente com isso. É tão importante como você escolher seu parceiro ou parceira de casório.